mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar, mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar. Vaso que fala a verdade, não arruma confusão, só fala o que Deus manda pra sua edificação. A igreja lhe escuta, vai dar agora e recebe poder. Se Jesus me mandar falar, eu falo. Eu tô procurando um vaso, onde é que está? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então vi a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido a minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Podeis assentar-se, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O tema da minha mensagem, louvado seja o nome do nosso Deus, é o processo de fabricação do vaso. Louvado seja o nome do Senhor. O processo de fabricação do vaso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em Jeremias capítulo 18, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos observar uma mensagem ilustrativa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Aonde Deus manda o profeta Jeremias ir à casa do oleiro e ali observar a construção do vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Ou a fabricação do vaso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Dentro desta ilustração que Deus dá ao profeta, nós vemos algumas, aleluia Jesus, algumas alegorias, tais como, aleluia, nós vemos o oleiro, nós vemos o vaso e nós vemos a olaria. Louvado seja o nome do Senhor. O oleiro representa Deus, o vaso representa o homem e a olaria representa a casa de Deus, aleluia. E dentro da olaria nós vemos dois elementos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos a roda representa o trabalhar de Deus, e nós vemos também o forno, aonde é colocado o vaso. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai usar também aqui dois elementos, aleluia Jesus, importantes para a fabricação do vaso. Deus vai usar o elemento água e Deus vai usar o elemento fogo. Louvado seja o nome do Senhor. A água representa a palavra de Deus e o fogo representa a aprovação de Deus, ou a sua aprovação, porque para Deus aprovar um vaso é preciso, aleluia Jesus, para Deus aprovar o vaso é preciso ele primeiro provar se este vaso verdadeiramente está preparado para fazer a sua obra. Aleluia Jesus. Nesta noite, meu querido, abra o seu coração, deixa a glória de Deus entrar. Aleluia Jesus. Esta é a hora em que nós temos que absorver toda a palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, é ela que nos sustenta, é ela que nos dá resistência nas lutas, nas dificuldades, nos problemas. Aleluia Jesus. E Deus fala ao profeta Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro, porque ali tu ouvirás as minhas palavras. Dentro, aleluia Jesus, deste capítulo nós vamos ver, aleluia Jesus, dois tipos de vaso. Um vaso que é de honra e um vaso que é de desonra. Louvado seja o nome do Senhor.
Em Romanos capítulo 9, versículo 21, ali, aleluia, o apóstolo Paulo fala que existe esses dois tipos de vasos. Existe o vaso para a honra e existe também o vaso para a desonra. E pastor, qual é o vaso para a honra? O vaso para a honra, irmão, é aquele vaso, aleluia, que Deus pode utilizar na sua obra. E o vaso de desonra é aquele vaso que Deus não pode usar ou utilizar na sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos descobrir pela palavra de Deus esses dois tipos de vasos. E se você for um desses vasos, aleluia, Jesus, se você for vaso de honra, você vai dar glória a Deus. Se você for vaso de honra, você vai fazer a obra de Deus. Você vai conservar aquilo que Deus lhe deu. Você vai deixar Deus te encher da sua glória, te encher do seu azeite. E você vai sair daqui, aleluia, Jesus, fazendo a obra de Deus para a honra e para a glória do seu nome. Mas se tiver vaso de desonra aqui nesta noite, aleluia, Jesus, Deus vai transformar este vaso hoje num vaso de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a vontade de Deus, irmão, é que todos sejam puros diante dele. A vontade de Deus é que todos sejam um instrumento nas suas mãos. Deus não chama inútil para a sua casa. Deus não chama pessoas com dúvida do seu chamado. Deus quer pessoas confiantes. Deus quer pessoas que estejam alegres, dispostas a fazer a sua obra. Aleluia, que não olhem para o homem, que não olhem para o problema, que não olhem para a dificuldade, que não tenha medo, que não tenha timidez, que não tenha medo de diabo, de demônio, de homem, de pastor, de ministério, mas que saiba fazer a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Você tem paz de honra aí na glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, vaso de honra, irmão, é aquele vaso, louvado seja o nome do Senhor, do qual Deus começa a trabalhar na vida dele, a partir, louvado seja o nome do Senhor, do barro. Deus, aleluia, diz que não faz, aleluia, Jesus, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus habita em templos feitos pelas suas mãos. E quando Deus vai fabricar o primeiro vaso, chamado Adão, ele usa o elemento terra, aleluia, Jesus. Ele tira o homem do pó da terra e começa a construir aquele vaso. Mas ele queria construir aquele vaso, sabe para quê? Para ser um vaso de honra, para ser um vaso, aleluia, que tivesse comunhão com Deus, para ser um vaso que tivesse intimidade com Deus, para que aquele vaso ele pudesse colocar um elemento, aleluia, pela Bíblia conhecido como azeite, porque o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Então Deus queria encher Adão do seu Espírito. Mas sempre há um espírito diferente no Éden. Sempre há um espírito diferente no Éden. Aleluia, Jesus. E Deus aqui, aleluia, Jesus, ele mostra que ele começa a trabalhar na vida do homem a partir do barro. Aleluia, Jesus. Porque todos aqueles que vêm para a presença de Deus vêm caídos, vêm com a vida totalmente destruída pelo diabo, vem totalmente assim como o pastor Jeito estava falando. Aleluia, Jesus. Vem galeroso, vem maconheiro, vem prostituta, vem, aleluia, feminado, vem a massa toda podre. E Deus vai trabalhar nesta massa, porque lá no livro, louvado seja o nome do Senhor, de Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, diz que o nosso corpo, ele é um vaso, aleluia, Jesus. E é nesta matéria que Deus vai trabalhar, é na tua matéria que Deus vai trabalhar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus precisa do teu corpo para usar, para fazer a obra dele, assim como o diabo usa o corpo para matar, para roubar, para destruir. Deus precisa do teu corpo para libertar e para desfazer as obras do diabo. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a Bíblia começa dizendo, aleluia, a palavra que veio da parte de Deus para Jeremias é dispões, dispões, dispões. Para ir à casa de Deus tem que ter disposição. Para aceitar as coisas de Deus tem que ter disposição. E Deus diz: dispõe.
desce à casa do oleiro, e lá tu ouvirás as minhas palavras. Aleluia, Jesus. Lá tu ouvirás as minhas palavras. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus vai agora usar a ilustração e vai mostrar para Jeremias, aleluia, que na proporção que ele vai ouvindo a palavra de Deus, Deus vai trabalhando na vida dele. Sabe por que tem muita gente que ainda não é transformada por Deus? Sabe por que ainda tem muita gente ignorante dentro da casa de Deus? Pessoas que ainda vivem, aleluia, uma vida errada. É porque não absorve a palavra de Deus. É porque não se sustenta na palavra de Deus. É porque não deixa Deus trabalhar. É porque passa na frente de Deus. É porque acha que Deus é o seu empregado, que na hora que ele chegar, Deus vai fazer o que ele quer. E assim não, irmão. Alabaxara, bacanarada, é diferente. Aqui, dizendo: lá tu ouvirás as minhas palavras. Aqui eu vejo a primeira coisa, aleluia, Jesus, que o vaso de honra tem e o vaso de desonra não tem. Vaso de honra, irmão, é um vaso que congrega, é um vaso, aleluia, Jesus, que ele aceita congregar na casa de Deus. Porque tem uns vasos aí, aleluia, Jesus, que não quer congregar. Sabe por quê? Primeiro, porque não quer estar debaixo de uma autoridade, não quer estar debaixo de uma submissão. Então ele não congrega, ele não vai à casa do oleiro, porque ele não está debaixo de uma autoridade, debaixo de uma subordinação. E ele vive pulando de galho em galho. Ô, Jesus vai quebrar esse nós aí, vai fazer um passo novo. E ele começa aqui mostrando, aleluia, Jesus, que lá ele ouviria as suas palavras. Sabe por que nós temos que congregar? Primeira coisa, porque nós devemos congregar. Porque na igreja eu mostro primeiramente comunhão com Deus. E segundo, porque eu mostro comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. É por isso que eu tenho que congregar. Porque na casa do Senhor é que tem uma festa chamada Santa Ceia. E é na Santa Ceia que eu mostro a minha comunhão com os irmãos e a minha comunhão com Deus. É ali que Deus sabe, aleluia, os irmãos sabem quem é de honra e quem é de desonra. Quem é de honra ceia, quem não é de desonra não ceia. Porque está com a consciência pesada e precisa passar na olaria, precisa passar no processo de fabricação de Jeová. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Versículo 2 ele diz: desce. Versículo 3 ele diz: desci. Quando Deus manda descer, para nós descer. Quando Deus manda descer, porque Ele tem uma grande obra para fazer. Quando Deus manda descer, irmão, desce, porque Deus sabe, aleluia, Jesus, o que Ele vai fazer nesta tua descida. Porque quando você desce, quem vai te levantar é Ele. A Bíblia diz, aleluia, Jesus, que é Ele que exalta, é Ele que levanta, é Ele que ergue. E quando Ele ergue é para uma grande obra que Ele tem para realizar. Ele disse: desci, e eis que eu estava entregue nas mãos do oleiro. Se entregue para Deus, mas não entrega só o coração, não. Entrega o corpo, entrega a alma, entrega o espírito, entrega o lábio, entrega tudo para Ele. Entrega para Ele. Se entrega diretamente para Deus. Porque tem gente que está se entregando só pela metade. Assim, eu faço assim, eu acho assim, então ainda é tu, ainda não é o Senhor. Porque quando o Senhor lhe diz: eis aqui, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade.
contigo numa nova natureza. Ele vai trabalhar nesta massa que é a tua natureza, é o teu caráter. Aleluia, Jesus. É a tua vida que Deus vai trabalhar. Porque como é que eu vou testemunhar de Jesus? Aleluia. Se ainda vivo eu, se ainda vive o velho homem ou a velha mulher. Aleluia, Jesus. O vaso de desonra é aquele vaso que a Bíblia vai mostrar aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos. O interessante aqui não é que Deus quebrou o vaso, não. Nós costumamos dizer que Deus quebra o vaso. Só que Deus não quer desperdiçar vaso, não, amados. Deus não quer fazer vaso para quebrar. É o vaso que se quebra na mão do oleiro. É vaso que se estraga na mão do oleiro. Quantas pessoas aqui Deus não levantou como um grande pregador, amados, como uma pessoa usada nos dons de Deus, como uma pessoa, aleluia, evangelística, que faz a obra de Deus, que evangeliza, que ganha almas, uma pessoa levita, que canta bem para Jesus, que quando louva as pessoas choram, as pessoas vêm aos pés de Jesus, mas no meio da caminhada ele começou a se estragar. Meu Deus! Começou a se estragar. Começou a se vender. Oh, aleluia. Esqueceu a preciosidade que Deus tinha dado para ele. Esqueceu o que estava dentro dele, que era de Deus, e começou a se estragar. Aleluia, na prostituição, no cigarro, na bebida, nas coisas deste mundo, ou até mesmo, aleluia, na apostasia que hoje está generalizada no meio da igreja. Está se estragando porque deixou de olhar para Jesus para olhar para os outros. Olhou para o primeiro Adão e ficou pelado. Esqueceu que as vestimentas eram sangue. Esqueceu que Deus quer pureza do espírito, na alma, e quer também neste teu corpo. Porque Deus não quer usar só o teu espiritual, Ele quer usar a tua matéria também. É por isso que o teu corpo é importante para Deus, e Ele resolveu colocar o Espírito Santo, sabe onde? Na parte material do corpo. Mas tem muito se estragando aí no meio da igreja, se deixando levar pela filosofia dos homens que não tem compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com a santidade de Deus, compromisso com o Espírito de Deus. Está se deixando esfriar, está se esquecendo da oração. Não se estrague na presença de Deus, não se estrague na santidade, não se estrague nas coisas santas do Senhor. Te levanta, te ergue, deixa Ele te reconstruir. Tem gente que está se estragando por causa de multidão. Onde tem multidão ele está, onde tem pouca gente ele não vai. Eu fui pregar um certo dia numa igreja. A igreja estava inaugurando. O pastor disse: você pode ir lá, irmão? Posso. Mas não tem muita gente. Eu digo: irmão, se tiver uma pessoa, eu vou lá pregar. Eu vou lá pregar, Deus me chamou, foi para pregar. Deus disse assim: eu te levanto para a multidão. Não, Deus disse: e te pregar o evangelho a toda criatura. É uma criatura, então vou lá pregar. Mas aonde tiver uma pessoa que tem um espírito, eu vou lá e prego a palavra de Deus. É para isso que Deus levanta o braço. É para fazer a vontade dele. É para se utilizar nas mãos dele. Se ele quer colocar aqui, deixa aqui. Se ele quer colocar ali, deixa ali. Se ele quer colocar ali, deixa ali. Aleluia, Deus é que vai mover o vaso. Deus leva, Deus traz. Deus coloca aqui, Deus coloca lá. Deus leva para outro estado, para outro país. Aonde ele quiser botar o vaso, ele bota. Aleluias. Mas há muitos se estragando ou se contaminando. Aleluia, Jesus. Na obra de Deus, escandalizando a obra de Deus, profanando o nome santo do Senhor, porque nós levamos o nome de cristão.
E essa palavra cristão vem de Cristo. E quando nós escandalizamos, irmãos, nós escandalizamos o nome do Senhor. Tomamos o nome de Deus em vão. E isso é pecado. Aleluia, Jesus. E não foi para esse propósito que Deus criou este vaso. Não foi para esse propósito que Deus tinha trabalhado. Aleluia, Jesus. E aí ele chama Jeremias. E ele começa a mostrar como é que o oleiro trabalha. Ele trabalha no vaso a partir do barro. E ele pega esse vaso e coloca na roda. Louvado seja o nome do Senhor. A roda é o trabalhar de Deus. Aleluia, Jesus. E quando ele coloca, aleluia, Jesus, na roda, é porque a roda representa o trabalhar de Deus. Quando ele chama esta pessoa para a casa dele, sabe para quê? É para trabalhar neste vaso, é para moldar este vaso. E aí sabe como é que ele vai trabalhar? Ele vai pegar o primeiro elemento, que é a água. A água simboliza a palavra de Deus. Quanto mais este barro absorver a água ou a palavra, mais resistente ele vai ficar, mais forte ele vai ficar, ele vai se endurecer. Aleluia, sabe no que ele vai se endurecer? Ele vai se endurecer para o diabo, ele vai se endurecer para as provações, ele vai se endurecer para as calúnias, ele vai se endurecer para os levantes. Ele não vai ceder, ele não vai rachar, ele não vai estragar o azeite. Tem muita gente se estragando ou caindo porque não está alicerçado na palavra, porque não absorveu a água que Deus queria. Como é que eu vou pregar a palavra de Deus se eu nem ouvi a palavra? Deus disse, Jeremias, capítulo 1, versículo 10: te levando como profeta às nações, para brincar, derribar, arruinar, mas também para edificar e para plantar. Eu te levanto como profeta às nações. Mas antes, Jeremias, desce a casa do oleiro. Lá tu vai ouvir as minhas instruções. Lá tu vai ouvir a minha palavra. Lá tu vai ver como é que eu te quero que tu seja. Não quero tu igual Ronaldinho, igual a fulana da novela. Tu não é imitador de homem, tu é imitador do Espírito de Deus. O que nos iguala ao Senhor é a santidade. Esquece as carnalidades. Esquece o mundanismo. Aleluia, Jesus. E Deus começa a trabalhar. Aleluia, Jesus. Só que existe alguns tipos de vaso. Existe o vaso, louvado seja o nome do Senhor, de porcelana. O vaso de porcelana é aquele que se quebra fácil. Qualquer coisa, cadê o irmão? Já foi. Se desviou. Uma vez cheguei na casa do irmão, o marido dela falou um negócio, já se desviou? Nunca. Tinha acabado de sair da casa do Senhor, tinha acabado de absorver a palavra de Deus. Ou não está absorvendo? Sabe por que quando não absorve a palavra de Deus? Porque quando é na hora da palavra, vai lá para fora. Esse papo de que Deus vai te usar, sem primeiro não trabalhar no teu vaso, na tua natureza. Tu não vai dar um exemplo de deputado, de senador, de governador. É dos reis e Senhor dos senhores. E para dar testemunho dele tem que ser igual a ele. E tem uns vasos aí de porcelana que qualquer coisa já se quebrou. Já se quebrou. Ninguém pode, irmão, exortar ele que ele já não vem mais para a igreja. Teve um problema no ciclo de oração, eu não vou mais. Já se quebrou. Já se quebrou. Qualquer coisa que acontece, já se quebrou o vaso. Aleluia, Jesus.
ou vaso de porcelana. Deus vai te fazer um vaso de barro e resistente. Resistente, louvado seja o nome do Senhor. Existe outro vaso também, é um vaso de palha. Vaso de palha é aquele que rapidinho pega fogo. Eita! Mas rapidinho apaga o fogo dele também. Pisou no dedo dele. Já perdeu o fogo do Espírito. Na igreja é uma bênção, em casa mudou o vaso. Chega lá fora, esfriou o vaso. Aí chega com o irmão e diz assim: ora por mim, mas tu não estava pegando fogo, meu irmão. Ora por mim, quem ora por mim? Nada. Aleluia, Jesus. Se estava pegando fogo é porque estava cheio do Espírito. Ou não tem o Espírito de Cristo? Romanos diz: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então se entrega para ele que ele vai, aleluia, que você vai ser dele. Aleluia, Jesus. Existe, louvado seja o nome do Senhor, esses dois tipos de vaso, louvado seja o nome do nosso Deus. Este vaso, amados, existe um tipo de vaso, aleluia, que ele quando, não, aleluia, Jesus, está na casa de Deus, ele absorve a água. Então, quando ele está absorvendo a água, sabe o que ele está fazendo? Ele está criando nele um alicerce que pode se levantar quem se levantar, pode vir o que vier, o diabo pode vir na forma de vento, de chuva, aleluia, Jesus, ou até de rio, a casa dele não cai, porque ele está alicerçado sobre a rocha. Mas se ele, aleluia, Jesus, não absorve a palavra de Deus, o vento, o rio, aleluia, ou a chuva derruba a casa dele e ele cai. Esse é o vaso, aleluia, que não absorve a água, que não tem alicerce. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho mais interessante, amados, sabe o que é mais desprezado dentro da igreja? É a palavra de Deus. Quem prega a palavra é odiado. E Deus disse assim para Ezequiel: Ezequiel, tu vai levar minha palavra ao povo de Israel, chega lá e vão fazer cara feia. E tu vai fazer o seguinte: tu vai pegar o teu rosto e vai fazer o teu rosto ficar como pedra, assim, tu vai olhar firme no olho dele. Ele vai ficar com raiva, ele vai pegar fogo, aleluia, Jesus, da cabeça ao pé não vai acontecer nada, Jeremias, porque ele vai, aleluia, ficar endemoniado lá, e tu vai entregar a minha mensagem. Entrega a minha mensagem, deixa quem quiser se levantar, quem quiser correr, quem quiser, aleluia, ficar com raiva, fica, mas pega, Jeremias, a minha palavra e diz: assim diz o Senhor.
Santo. Sabe por que você é colocado na prova? Porque Deus quer que você aprenda a valorizar o Espírito Santo. Valorize o Espírito de Deus. Valorize o Espírito Santo de Deus no seu corpo, na sua vida. Não se quebre facilmente. A Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Porque o templo do Espírito Santo, que sois vós, é santo, é sagrado. Essa palavra sagrado significa aquilo que não pode ser profanado. Tudo que é consagrado para Deus não pode ser profanado. Deus não quer que nós se profane. Deus não quer impureza na nossa vida. Deus quer santidade. Aleluia. Então é para esta finalidade que Ele fabrica o vaso, para colocar nele o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso que Deus te chamou. Tem pessoas aqui que pensam assim: eu não sou batizado com o Espírito Santo. Irmão, quero te dizer que o batismo é uma coisa e o selo de Deus é outra. Quem aceita Jesus como Salvador recebe o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Não é o batismo, é o selo. E quando ele recebe o selo, aquele selo, no grego arobon, significa penhor ou garantia. Isso é uma garantia da nossa ressurreição com Ele. Quem morre com Ele e morre selado pelo Espírito de Deus tem a garantia do retorno do pó. Aleluia, Jesus. Porque a morte, aleluia, Jesus, é a volta ao pó, e a ressurreição é o retorno do pó. Aleluia, Jesus. É por isso que quando o macumbeiro vai chegar lá no cadáver do crente que está selado pelo Espírito Santo, a carne dele está tão cheia da glória de Deus que ele não consegue comer o corpo desse cristão, porque ele não come da glória de Deus. Eita, quem come da glória de Deus é da glória de Deus. Glória a Deus e come da glória de Deus. Absorve a glória de Deus para você. Atrai o Espírito de Deus até você. Como é que eu posso atrair o Espírito de Deus com o coração fechado? Aleluia. Agora, irmão, nós vamos falar também do vaso de honra. O vaso de honra, este vaso, ele é fabricado para uma finalidade. Ele é fabricado, sabe para quê? Para ser utilizado pelo homem. Deus faz vaso para isso, para utilizar. Então não pense você que você vai ficar sentado nesse banco aí pro resto da tua vida. Não pense você que Deus não vai te levantar, Deus vai te levantar. Só que Deus está começando a trabalhar no teu vaso. E Ele está começando a partir da onde? Da água. A palavra. Quanto mais você absorver a palavra, mais rápido Deus vai pegar você e vai moldar. Aí Ele vai colocar você no forno. Tem crente que não dá glória a Deus na prova, não. No forno não. Não sabe que o forno tem um propósito. Deus não coloca ninguém na prova sem um propósito. Deus coloca você na prova para um propósito. E o propósito é esse: resistir o diabo e ele fugirá de nós. Quando o crente se torna resistente, o diabo tem medo. Ele consegue vencer a carne, o mundo e o demônio. Porque ele resiste. E Deus coloca ele lá na fornalha. Mas pensa você que o quarto homem não está lá? Sabe por que ele está lá? Porque ele é o Deus do fogo. Aleluia, Jesus. E ele está lá dentro. Aleluia, Jesus. Esperando você dizer: vem, meu filho, vem para cá que eu estou aqui no meio do fogo. Vem, é nessa prova que eu te quero. Aleluia. Na boca do Deus, você vai ficar só olhando. Nós não vai passar por esta prova. Aleluia, Jesus. O diabo vai ficar lá do lado de fora, sozinho, olhando para você dentro da fornalha com Jesus. Porque ele diz assim: se tu passares pelo fogo, eu estarei contigo. Aí duas coisas eu vejo aí no fogo. A Bíblia diz assim: o fogo não te queimará
a chama arderá em ti. Já pensou, irmão, o povo não queima, nem a chama arde. Oh, aleluia. Porque Ele está lá, com a sua proteção. Aleluia, Jesus. Te protegendo. Deus está te protegendo nessa prova, meu filho. Porque você, se você tivesse entregue na mão do diabo, o diabo já tinha te destruído. A sede do inimigo é destruir a tua vida. A sede do adversário é ver você caído, desanimado. E ele usa pessoas para querer zombar de você. E você fica aceitando isso aí que o diabo está colocando sobre você, essa pressão psicológica, de que você não é usado, de que você não é uma bênção. E ele começa a botar essa pressão psicológica, e de vez o camarada se levantar e dizer: olha, diabo, hoje eu vou pisar na tua cabeça, eu vou fazer a vontade de Deus. Não aceita aquilo que o diabo está te dando, não. Aceita o que o goleiro está te dando, aleluia, Jesus. Porque Deus faz vasos para ser utilizado, aleluia, Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que agora é na Tessalonicenses, aleluia, Jesus, eu li errado. Diz assim, que Deus fabrica vaso, sabe para quê? Para conservar em si o seu tesouro. Deus faz vaso, irmão, para colocar dentro do vaso o seu tesouro. Existe um tesouro precioso aqui na terra de Deus, aleluia, Jesus, que nós não podemos deixar o diabo. E a Bíblia está dizendo: guarda o que tu tem, para que ninguém pode encontrar. E o tesouro é esse aqui. É essa água que ele vai colocar dentro do vaso. Aleluia, Jesus. É o conhecimento de Deus. Porque quem tem a mente de Cristo resiste o diabo. Resiste com a palavra, resiste com a oração, resiste até o sangue, mas não nega. O crente que tem a palavra, ele guarda a sua fé. Palavra fé significa evangelho. Crente que conhece a palavra, irmão, o diabo vem e está escrito. O diabo vem e está escrito. Ele pode estar fraco como tiver, mas ele não cede, ele não perde a sua fé. O diabo aleluia, Jesus, olha, tu não pode comer carne. Ele vai lá em Gênesis e diz: mas Deus disse, de toda a carne eu te dou para alimento. Aleluia, Jesus. O diabo vem e diz: tu tem que ser batizado só no nome de Jesus. Ele diz: não, eu sou batizado no nome de Jesus, no nome do Pai e no nome do Espírito Santo. Porque quando eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando eu digo Filho, eu já estou falando no nome de Jesus aqui. Não está perdendo aleluia, Jesus, a autoridade do nome nem do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo. Então a minha mente não consegue envenenar. Esse vaso guarda a doutrina. Ele guarda a doutrina sadia ou a sã doutrina. Ele não se deixa rachar e nem quebrar. Aleluia, Jesus. Porque dentro dele está, aleluia, os tesouros de Deus. O outro tesouro que Deus coloca na vida deste vaso é o azeite. É a glória de Deus. Não deixa a glória de Deus se apagar da tua vida. O que faz nós sermos alguma coisa que nós não somos é a glória de Deus. É a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Se alguma coisa que a pessoa vê em nós, sabe o que é? Não é nós não, é a glória de Deus. É por isso que ela se aproxima de nós. É por causa da glória. É por causa da glória. Está aí o mistério, quer ser usado, quer ser reconhecido. Então te enche da glória, sai da carne, entra no Espírito. Deixa a glória de Deus brilhar na tua vida e tu vai ver Deus te levar às nações. Aleluia, Jesus. Outro tesouro que Deus coloca nos seus vasos são os dons. Os dons são a vocação de Deus. Aleluia, Jesus. São as vocações de Deus. Aleluia, Jesus. Se Deus te deu o dom, reserva o dom que Deus te deu. Aleluia, Jesus. Não despreze o dom de Deus. Aleluia, Jesus. Não joga fora aquilo que Deus te entregou. Não se estrague. Aleluia, Jesus. Outro tesouro que Deus coloca dentro do vaso é o ministério ou o chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te deu um chamado,
ou te chamou para uma função no seu corpo. É pregar a palavra, prega a palavra. É louvar, louva. É evangelizar, evangelize. É, aleluia, Jesus, interceder, interceda. Aleluia, Jesus. É ofertar, esse aí é menos que tem. Esse aí tem menos na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes o ofertante é uma unha arrancada. Aleluia, Jesus. Então está dito, Deus faz nós vaso para colocar dentro de nós, aleluia, Jesus, o seu tesouro. O vaso que é revestido, aleluia, Jesus, do tesouro de Deus, ele é revestido do ouro. Deus pega esse vaso e cobre ele de ouro, aleluia, Jesus. O vaso de honra é aquele vaso de ouro. O revestimento do ouro no vaso é a glória de Deus, aleluia, Jesus. Se ele perder o ouro, aleluia, ele perde a glória de Deus. Então dê glória a Deus nesta noite. Exalte o Senhor. Aleluia.